Olá, tudo bem? Vamos dar início a essa sexta aula, onde nós vamos aqui fazer uma viagem fantástica no curso Rota 66, Viajando pela Bíblia, de Gênesis até o livro de Apocalipse. A Bíblia diz: E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E nós observamos aqui que só tinha, aqui na realidade, Adão, Eva, tinha Caim, matou Abel, agora só tinha os três. Mas a Bíblia diz que ele foi para a terra de Nod, uma terra que tem um nome de Nod, da banda do oriente. Mas por que terra de Nod? Por que a terra já tem nome se eles eram nômades? Eles não tinham nome no momento ali que eles estavam ali, que eles tinham sido expulsos do Éden. Mas a palavra Nod significa peregrinação errante. Então esse fato aconteceu muito tempo antes de Moisés estar escrevendo essa história. Mas quando Moisés escreveu essa história já tinha um nome. Eu posso trazer uma ilustração para você que eu posso dizer, olha, em 1500, descobrimento do Brasil, lá na Bahia aconteceu este fato. Mas na época não tinha nem nome de Brasil nem Bahia. Eu estou falando do fato, eu agora vendo o fato, depois dos fatos, tendo dado nomes, aí eu estou falando. Então ele está falando em 1400. E esse fato que aconteceu é muito antes de 1400, mas 1400 já tinha essa terra. Mas a terra de Nod, por quê? Porque é uma terra de peregrinação. Então foi colocado esse nome Nod pela razão da peregrinação ali de Caim, porque ele andou errante. Não foi um nome que foi dado antes de Caim, foi dado em função dele ter peregrinado ali naquele local. Vamos lá. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Olha, a Bíblia diz que ele conheceu Caim, sua mulher. Ou teve relação sexual com sua mulher. Essa palavra conhecer quer dizer ter relação sexual. E ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Nós observamos que quando ele se retira e vai para a terra de Nod, Deus já tinha ali falado que a terra não daria mais seu fruto. E ele seria errante. E ele chega a essa cidade, ele chega a esse local, na realidade, e cria-se uma cidade. Quando nós falamos de uma criação de uma cidade, nós estamos dizendo que nós estamos fazendo um mundo sem Deus. Então Caim agora, sem a direção de Deus, ele está criando o seu mundo. Ele está criando aqui a sua cidade. Mas interessante que quando a Bíblia diz que ele estava fazendo a sua cidade e colocou o nome da cidade, o nome do seu filho. Então, ele colocou este nome porque ele tinha a cidade como que a cidade fosse dele. Então ele estava criando o seu mundo. E a pior coisa é quando um homem ele cria o seu mundo sem Deus. Ele faz os seus planos, ele faz os seus trajetos sem uma direção de Deus. Então ele faz da sua maneira. Interessante que quando fala também que ele fez uma cidade, dá para ver que já tinha um povoado neste lugar. Mas se só tinha os três, Adão e Eva e Caim. Abel morreu. Ainda não nasceu 7. Como foi? Mais para frente nós vamos entender sobre isso. Vamos lá. Então, na realidade, a Bíblia diz: E tornou Adão a conhecer a sua mulher, ela teve um filho, e chamou seu nome Sete. Então, e tornou Adão a conhecer. Você vê que esse conhecer quer dizer ter relação sexual. E teve um filho e chamou seu nome Sete. E ficou no lugar de Abel, este filho. Então vamos observar aqui para onde ele foi. Aqui, quando nós estudamos na aula, lá que provavelmente o Éden ficava por aqui ou por aqui. Por quê? Pela razão do rio Tigre está aqui, o rio Eufrates está nessa região. Então ficava mais ou menos. Aonde que ele foi? Ele foi para o lado do oriente do Éden. Então ele foi para esse lado. E nós vamos estudar muito sobre isso. Nós vamos caminhar muito sobre o mapa para entendermos que Deus
o que Deus fala e o que Deus faz. Vamos lá. Mas interessante que Adão, Eva, Caim e Abel. Abel morreu. Agora tem Adão, tem Eva e tem Caim, que está ali na banda do Oriente. Mas de onde surgiu essa mulher com quem Caim casou? Se ele foi para lá, já tinha um povoado. Ele já construiu uma cidade. E se casou também. Mas como que ele se casou? Que não tinha ainda população. Mas vamos tentar explicar. A Bíblia diz que Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome de Sete, que ficou no lugar de Abel. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e gerou e teve filhos e filhas. Então nós observamos que ele teve filhos e filhas, mas dá para entender aqui, parece que foi depois que gerou a Sete. Mas tem outras classes de interpretações que diz que, quando diz depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos, e quando diz que teve filhos e filhas, não é propriamente depois, mas ele teve filhas e filhos. Mas vamos lá, vamos passar mais para frente e ver um... Não encontramos na Bíblia a genealogia de todos os filhos e filhas de Adão e Eva, mas somente de Caim e Sete. Isso é uma realidade. Mas nós vemos aqui que Gênesis capítulo 4, versículo 1, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse, alcancei do Senhor um varão. Uma possibilidade aqui, que nós sabemos que quando a Bíblia diz que alcancei do Senhor um varão, muitos acreditam que quando fala que alcancei um varão, porque tinha mulheres, tinha varoas. Então até que Eva tinha filhas mulheres. E agora ela louva a Deus porque ela tem um filho homem. Esta é uma saída, é uma maneira de enxergar para que nós possamos entender. Mas será que Eva, na realidade, ela teve filhos nesse período? Nós sabemos que ela não teve filho no período de antes que ela cometeu o pecado. Por quê? Porque se ela tivesse filho antes de cometer o pecado, o filho estaria vivo. Por quê? Porque ele não teria pecado. O pecado só veio na vida de Abel, na vida de Caim, por causa do quê? Por causa do pecado dos seus pais. E a Bíblia diz que eles pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, e até nós hoje. Nós herdamos este pecado de Adão, e por herdar este pecado de Adão, os seus filhos que nasceram também herdaram, mas aqueles que nasceriam antes, então não poderia herdar este pecado, então poderia estar vivo até hoje, porque nós sabemos que este pecado causou a morte. Passou 930 anos, mas ele morreu. Demorou muito, mas ele morreu. Então esses filhos teriam também de não ter morto, porque não comeu do fruto que levava à morte. Então eu não acredito, não acreditamos que ela teve uma família, ela teve filho antes do pecado. Então, acredita-se que o primeiro filho que ela teve, varão, a gente sabe aqui que é Caim, porque ela fala, eu alcancei do Senhor um varão. E depois, Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Então nós observamos que logo em seguida de acontecer esse ato que Caim matou Abel, dá para entender que foi logo em seguida, Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Então se ele teve um outro filho e colocou o nome de Sete, dá para entender também que se foi logo em seguida, Adão já tinha 130 anos. Vamos supor que foi 5 anos o fato da morte de Abel, desse caso que nós estamos estudando, e passou-se 130 anos para que viesse aqui, Adão viveu 130 anos, e viesse aqui Sete. Então se passou 130 anos, e se foi logo em seguida, provavelmente ele teria 125 anos, quando teve esse fato. Caim tinha mais ou menos 125 anos. Nós fazemos essa conta aproximada. 125 anos quando teve ele. Agora vem cá, se ele teve uma irmã aqui nessa fase antes dele nascer,
se Deus tinha concedido irmãs para ele, não foi comentado na genealogia. Sabemos que a genealogia também só tem as pessoas ali que mais destacou aqui, Sete, por ter ficado no lugar também de Abel. Abel, por ser aquela pessoa que verdadeiramente fazia aquilo da maneira que Deus queria. Caim, por ter cometido esse homicídio, também apresentou por isso. Talvez ela teria outras filhas, só que as filhas não eram contadas na genealogia. Então já teria 125 anos. Imagina se ele casou com 25 anos com uma das irmãs dele. Ou então Abel também já era um agricultor, poderia ter casado com uma das irmãs também, já passaria aqui 100 anos, 80 ou 90 que seja, já teria muito tempo para que pudesse ter gerado filho quando aconteceu esse fato. E nós observamos que Israel ficou 250 anos ali no Egito, ficou 430, mas foi 250 anos na realidade, que teve o crescimento, e eles cresceram em mais de 2 milhões de pessoas, mas começaram com 70 almas. Mas você imagina aqui quanto tempo poderia ter gerado? Muitos filhos e nações. Mas a Bíblia diz, depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Vamos colocar aqui se ele teve filhos e filhas depois. Se teve depois, então já não teria mais essa possibilidade de ter nações. Porque quando ele mata ali Abel, ele fala para Deus, todo aquele que me encontrar me matará. Então já tinha população, só que Sete ainda não tinha nascido. Sete nasceu depois. Mas vamos partir por esse pressuposto que as irmãs dele então nasceu depois. O que poderia ter acontecido? E eu fico com essa tese aqui, ó. O sábio Rashi comenta que Eva deu à luz Caim junto com uma irmã gêmea, que ele depois veio a desposar. Eu fico com essa tese, sabe por quê? Porque a Bíblia não está aqui relatando as mulheres. E por que não ele ter nascido com uma irmã gêmeas? Por que não aconteceu isso também com Abel? Vamos supor que ele tenha essa irmã gêmea e Abel casou, ele poderia ter casado com a sobrinha dele. Ou ele casou com a própria irmã. Essa eu acho a ideia mais coerente de todas as ideias. Mas você aí que é sábio nas escrituras, você vai estar com seu pensamento. E cada pensamento nesse estudo, cada pensamento que nós estamos fazendo é válido. Tá bom?